Hoje nós iremos concluir a conversa que começamos na semana passada. E como bem você sabe, estávamos falando sobre o Salmo 23. Este aqui é o símbolo do pastor. Mas eu quero que você entenda que o pastor mencionado aqui no Salmo 23 é o Senhor Jesus, que é o pastor da sua igreja. E aqui nós temos duas imagens diferentes. Nós vamos concluir essa imagem do pastor e depois nós vamos observar uma outra imagem que o salmista nos apresenta. Mas esse Salmo 23, que é um salmo conhecido de todos nós, talvez seja o capítulo das Escrituras mais conhecido universalmente. As pessoas têm quadros com o Salmo 23. As pessoas têm objetos nas estantes com o Salmo 23. E o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quando o Senhor é meu pastor, primeiramente, nós podemos ter a certeza de que nada me faltará. E como eu disse na semana passada, a tradução mais adequada para esta frase, para este texto, porque talvez você se questione a respeito de algumas dificuldades. Como nada me faltará se eu não estou tendo saúde? Como nada me faltará se eu não estou tendo emprego? Como nada me faltará se eu estou com um problema em casa? Como nada me faltará diante de tantos problemas? Na verdade, perfeito ficaria aqui, nada terei falta, mesmo que não tenha tudo o que eu quero. Porque na verdade, quando o Senhor é o meu pastor, quando o Senhor é o seu pastor, a alegria está nele, no cuidado dele, na proteção dele, não nas circunstâncias, não no que nós vemos diante dos nossos olhos, mas na confiança de que mesmo que tudo pareça conturbado, ele cuida de cada uma das suas ovelhas. E nós somos ovelhas do seu rebanho. E a ovelha é um animal extraordinário, porque a relação da ovelha com o pastor dá todo o significado para esse salmo. Nós não entendemos essa relação, mas existe uma relação de dependência. A ovelha necessita do pastor, e apesar de que nós olhamos uma declamação pessoal, o Senhor é o meu. É assim que o salmista fala, e é assim que eu e você podemos falar. O Senhor é o meu pastor. Apesar de colocar o meu, o singular, não o nosso, nós sabemos muito bem que ovelha não é um animal que se dá bem numa carreira solo. Precisa de um rebanho. E as ovelhas, elas criam uma afinidade com o pastor, ao ponto de que um pastor não pode vender ovelha para um outro pastor. Se for vender, tem que ser para o matadouro. Porque a ovelha se apega àquele pastor.
Da mesma forma, os nossos corações precisam estar apegados totalmente ao pastor de nossas almas, a Jesus Cristo. A nossa alegria, o nosso regozijo tem que estar nele. E a ideia que é passada aqui, nesse trecho, nesse texto, nesse capítulo, é uma ideia muito bem conhecida daquela região do Oriente onde estava Davi. Davi provavelmente, ele contava aqui uma experiência que ele havia vivenciado na cidade de Belém, no deserto da Judéia. Durante o período de seca, que ia de abril a setembro, era preciso pegar o rebanho antes de amanhecer, organizar o rebanho, tirar o rebanho do curral e começar uma viagem, onde o pastor com seu cajado ia à frente, o rebanho ia atrás, e viagens longas, quilômetros, até os lugares onde tinha pastos verdejantes e águas tranquilas. E aí essa ideia, esse pensamento nos leva ao segundo ponto. Sim, quando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Segundo, porque o pastor me conduz. E a condução do pastor é em busca de alimento, em busca de água. Aquele alimento, aquele capim, aquele pasto que era tão importante para aquela ovelha, aquela água que era vital para a sobrevivência daquela ovelha, da mesma forma, o pastor de nossas almas nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas. Está aqui em nossas mãos. O alimento para a alma, aqui que nós precisamos, está aqui diante da gente. Aqui é o alimento que nós necessitamos para lidarmos com as circunstâncias adversas desta vida. E quando o salmista fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma. Esse é o resultado desse alimento. Porque esse alimento não é para o corpo, mas é para a alma. E talvez você se pergunte, mas o que é a alma? É o que faz você se movimentar? É aonde está o campo dos prazeres, da alegria, da tristeza. É o que nós somos de fato. E este é o alimento para nós resistirmos às dificuldades dessa vida. Nós vivemos num mundo tão difícil, é tanta violência, é tanta promiscuidade, é tanta imoralidade, é tanta maldade. Sabe o que refrigera a nossa alma? Revigora a nossa alma? Está aqui diante de nossas mãos. Muito cuidado com qualquer movimento evangélico, teológico, que afaste as pessoas do comprometimento com a palavra de Deus. Nada, novamente eu digo nada, pode tirar, pode afastar, deve afastar os momentos preciosos que nós temos que ter com esta palavra. Assim como o corpo depende do alimento, a alma precisa desta palavra. De momentos com os joelhos dobrados, ou sentado, ou deitado, ou em pé, conversando com o Senhor Jesus. Mas olha, não apenas porque o pastor me conduz. Quando o Senhor é meu pastor, sim, nada me faltará. Por quê? Porque o pastor me conduz. Mas aí leva um terceiro ponto. Porque o pastor me guia. E talvez você se pergunte a diferença de conduzir e guiar. Simples. Quando conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas.
E os pastos verdejantes, porque aqui é o alimento indispensável para a vida cristã. E quando guia pelas veredas da justiça. Olha que interessante, olha que é importante que você entenda. Na viagem, existiam lugares perigosos, penhascos, montanhas, alguns lugares apertados. E o pastor, ele adestrava as suas ovelhas. Para que você entenda, o pastor, ele cantava ou tocava instrumento, porque talvez a voz não seja boa para cantar, mas o instrumento pode ser tocado. E quando as ovelhas escutavam o som, ou da sua voz, ou do instrumento tocado por ele, elas acalmavam-se. Elas eram acostumadas a entender com este ato que ali estava o pastor, que protegia, que cuidava, que estava por perto, para passar a segurança necessária. O pastor, ao mesmo tempo, treinava as ovelhas para que em alguns momentos, um ou outro, elas andassem em fila indiana, para passar aqueles lugares mais apertados. E esse pastor, e não é qualquer pastor, que todos os dias estava com as mesmas atividades, de manhã cedo, sol escaldante, protegendo, observando, conduzia as suas ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. É esse pastor que nos conduz. Jesus, no Evangelho de João, por várias vezes utiliza o eu sou. Eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o pastor que dá vida pelas ovelhas. Exatamente da mesma forma que Deus se apresentou a Moisés, e essa era a intenção, para que os leitores entendessem que se tratava daquele mesmo que se apresentou a Moisés, quando perguntou: e quem nós diremos quem eu direi que me enviou? Diga, o eu sou te enviou. E Jesus, ele diz no Evangelho de João por 7 vezes: eu sou. Eu sou. E agora, eu sou o bom pastor, que conduz as suas ovelhas, não por qualquer caminho, mas pelo caminho que conduz à justiça, à retidão. Sabe por que é tanta violência? Sabe por que há tanta corrupção? Sabe por que há tanto egoísmo no mundo que vivemos? Porque está faltando o pastor, o bom pastor, no coração dessa nação. Não é mais igrejas, mas as pessoas estão precisando verdadeiramente de Jesus Cristo. Porque esse bom pastor, ele transforma, ele modifica, ele muda as nossas vidas completamente, da água para o vinho. Quando o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque o pastor me conduz, porque o pastor me guia. 4º ponto. Porque o pastor me protege. E o texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você tem que visualizar que esta jornada, apesar de ter o pastor ao lado, não era uma jornada onde não teriam dificuldades e problemas. O vale da sombra da morte trata-se de um lugar real. Naqueles momentos onde o alimento e a água estavam mais distantes,
significava que precisava realizar uma viagem mais longa. E nessa viagem mais longa, passava por lugares perigosos. Perigo de animais, perigo de acidentes, perigo de quedas. E olha que esse pastor cuidava, um bom pastor, nessa cultura pastoril, cuidava bem daquelas ovelhas. Você e eu temos que compreender que na caminhada cristã, apesar de Jesus ser o nosso pastor, nós não estamos distantes, privados de passarmos problemas. Quando nós olhamos, na década de 80 para cá, o evangelho da prosperidade, eu sou filho de Deus, essa teologia da prosperidade, não vou ter problema, eu sou filho do rei. Não é isso que a Bíblia diz. Aqui passaremos por aflições, aqui passaremos por dificuldades, aqui passaremos por problemas. Aqui nós vamos ter alguns momentos difíceis. Mas o que faz nós, talvez se pergunte qual é a diferença? A diferença é que o pastor está conosco. E quando ele fala, o teu bordão, ou a tua vara e o teu cajado me consolam, é esse instrumento que ele está falando. Existiam 3 funções nas mãos de um pastor desse instrumento, e 2 delas nós vemos nesse texto. A primeira como uma vara. Quando o pastor usava esse instrumento para disciplina, para correção, era a vara. E dava aquela batidinha por aí, não se afasta. E batia devagarinho, dependendo da necessidade, um pouco mais forte. É a vara. Quando aquela ovelha se metia numa situação delicada, caía num buraco e era inacessível para que o pastor alcançasse, ele usava o outro lado e resgatava, tirava do buraco. Olha o cuidado, o mesmo pastor que disciplina é o pastor que protege. O mesmo pastor que disciplina é o pastor que socorre. Exatamente essa imagem que Deus quer que nós tenhamos. E nós precisamos compreender, acima de tudo, que a disciplina de Deus, ela traz lições inesquecíveis. Você pode até aprender com uma outra pessoa, você pode até aprender com um discipulador na sua caminhada cristã. Você pode até aprender olhando para um professor, olhando para um exemplo de vida. Mas não tem lição melhor do que nós aprendermos quando estamos na peia. É inesquecível. E esse mesmo pastor que disciplina é o pastor que vem em socorro, é o pastor que cuida. E às vezes nós não entendemos. Mas conta-se uma experiência de um grupo de peregrinos, porque até hoje, naquelas terras do Oriente, ainda essa cultura pastoril, ela predomina. E é comum você olhar o pastor indo à frente e as ovelhas seguindo atrás. Numa dessas caravanas, aquele grupo de pessoas observava o pastor conduzindo as ovelhas, quando um pastor propositalmente quebra a pata de uma das ovelhas. Ele quebra a pata, depois ele coloca o osso na posição correta, ele faz uma tala, enfaixa, para ficar mobilizado. E aquele grupo que lá estava, olhou aquela situação, perguntou para o guia do que se tratava. Por que aquela atrocidade?
Por que aquela maldade? Ele fez de propósito. O guia perguntou ao pastor, e o pastor respondeu: ela estava muito rebelde, se distanciando, fugindo do rebanho. Precisei discipliná-la, precisei causar esse ferimento para evitar que ela viesse a morrer distante do rebanho. O Deus que nós servimos, o Deus que nós cuidamos, Ele permite provações sobre as nossas vidas. Mas são provações que têm um intuito, que têm o objetivo de fazer de você, fazer de mim, pessoas melhores. Essas provações, elas vêm sobre a nossa vida, exatamente como o trabalho de um ourives, preparando uma grande obra, uma grande joia, e pegando o formato, sendo polido, esculpido, para se transformar na pessoa que Deus quer que você seja. Porque o objetivo de Deus é que você resplandeça a luz de Jesus nesse mundo de trevas. Que você brilhe, refletindo Jesus diante de um mundo carente de Cristo. Se você passa por dificuldades, tenha uma certeza, você é ovelha do rebanho de Jesus. Porque quando nós olhamos lá em Hebreus, quando fala a respeito de disciplina, o autor diz que Deus disciplina o filho a quem ama. E quem não é disciplinado é porque é bastardo, filho do outro. Ou seja, não faz parte do rebanho de Jesus. E só há dois rebanhos. Ou estamos fazendo parte do rebanho de Jesus, ou do rebanho do diabo. É um desses dois pastores que o mundo está seguindo, que a sociedade está seguindo. Ou nós seguimos ao pastor Jesus Cristo, onde ele conduz por veredas, as veredas da justiça, ou nós seguimos o rebanho do outro, pelas veredas tortuosas, pelos caminhos do pecado, pelos caminhos dos prazeres pecaminosos, pelos caminhos que distanciam o homem, a mulher, a humanidade de Deus. Não há uma terceira opção, só há uma das duas opções. Esse pastor é tão cuidadoso, que quando estava regressando para o aprisco, ou para o curral, como você quiser chamar, antes de adentrar no curral, isso acontecia antes de anoitecer, ele contava cada uma das ovelhas para ver se uma estava faltando, e na ausência de uma, ele ia voltar todo o caminho em busca daquela perdida. E quando a ovelha estava machucada, não podia andar sozinha, ele carregava nos braços. É assim que Jesus faz comigo e com você. Faz mais sentido a parábola da ovelha perdida do Evangelho de Lucas. Aquela única ovelha, o pastor deixou todas as outras e foi em busca daquela única ovelha. Mas você tem que entender muito bem o que está por trás dessa teologia. Porque eu já ouvi pessoas afirmarem, justificando pecados alheios, pastor, e a ovelha perdida. Mas olha a característica da ovelha em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Sabe o que marca uma ovelha de Jesus? Ela ouve a voz de Jesus, e segue a voz de Jesus. Não quer dizer que são perfeitas, não quer dizer que são infalíveis, mas quer dizer que é esse o desejo que há nos seus corações. O que quer dizer é que quando falham, dão uma palmatória, quando erram, se entristecem, corrigem,
e continua a luta. É exatamente essa imagem, essa visão que Deus quer que nós tenhamos quando nós olhamos a primeira parte desse salmo, que vai dos versos 1 ao verso 4. Porque agora, nos 2 últimos versículos, ele vai nos mostrar uma outra imagem. Não é mais a imagem do pastor com as ovelhas. É uma outra imagem. Eu quero ler com você os 2 versículos e tentar ajudar você a formar essa imagem. Porque diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para sempre. É mais ou menos isso aqui. Imagina que aqui é um banquete, que tem tudo que você ama, que você gosta. Você gosta de comer? Gosta. Nós gostamos. Já desses, meu amigo Alex disse: pastor, quando eu estou estudando muito, eu como muito. Eu disse: rapaz, você é um grande estudioso. Porque está roxo um chundo. A imagem que esses 2 versículos querem passar para a gente é de um banquete. Por isso que eu levo você ao 5º e último ponto que eu quero compartilhar com você. E você vai entender. Então, recapitulando: quando o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos fazer juntos? Quando o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque Ele me conduz. Aqui, ó, conduz. Ele, terceiro, Ele me guia. 4, Ele me faz assim, protege. E por que assim? Às vezes quando estou orando a Deus, eu faço essa posição aqui. É a posição de uma criança no ventre, que depende totalmente da mãe que está gerando, que está gerindo aquela criança, esperando ela vir ao mundo. Já é uma vida. E esse Deus, é essa imagem que nós temos que ter dele. Nós dependemos dele. Nós necessitamos dele. Nós não somos nada sem ele. Ele nos protege. E o 5º, o Senhor me honrará. E vai ter um gesto para esse 5º ponto que daqui a pouco você vai entender. O Senhor me honrará. O que nós olhamos nesses 2 versículos é um banquete. Mas não é qualquer banquete. É um banquete sendo providenciado, preparado para alguém muito especial. Você sabe que na cultura oriental, o anfitrião, ele tinha uma responsabilidade muito grande sobre o hóspede. Ao ponto de que qualquer coisa que acontecesse com aquele que estava hospedado, era a responsabilidade de quem hospedou. Isso era comum. E aí você entende melhor o que acontece em Gênesis em relação aos anjos na casa de Ló. Aí você entende melhor o que nós olhamos lá em Juízes capítulo 19, com o levita que foi hospedado na casa do outro homem com a sua concubina. O cuidado, a responsabilidade. Mas eu quero que você entenda que por que se trata de um banquete mais que especial, porque aqui nesse texto não se resume apenas ao banquete. Tem um segundo ato: ungir. Unge a minha cabeça com óleo. E ungir, claro que o azeite
era utilizado não apenas para alimento, mas como medicamento, como a base para os perfumes. Não está falando de qualquer óleo que é colocado sobre a cabeça, mas de um óleo com ervas aromáticas, que fazia com que aquele óleo se tornasse especial. E quando nós olhamos, imaginamos essa cena, você tem que entender que essa era uma cena comum do Oriente, e é uma cena que nós encontramos nas Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Se você voltar à sua memória, como você é um bom estudioso das Escrituras, você vai lembrar de Samuel, você vai lembrar de Davi, você vai lembrar de Jesus, você vai lembrar de Saul. Quando Samuel foi ungir Saul como aquele que seria o primeiro rei de Israel, Saul havia ido em busca de uns animais que haviam se perdido. Se não me falha a memória, eram jumentas. E naquela busca, parou na cidade onde estava o profeta Samuel. Não era qualquer pessoa, era o profeta. Exercia ao mesmo tempo a função de profeta e sacerdote. E quando chegou na casa, tudo estava sendo arquitetado por Deus, porque aquele seria o próximo, seria o rei da nação de Israel. Então Samuel preparou um banquete. E depois daquele banquete, no outro dia de manhã, ele foi ungido com óleo, porque ele seria o rei de Israel. Semelhantemente, nós enxergamos na vida de Davi, quando Deus disse a Samuel: Samuel, para de ficar chorando o leite derramado por causa de Saul, eu o rejeitei, vai à cidade de Belém, na casa de Jessé, que eu te mostrarei aquele que será o próximo rei. O texto de 1 Samuel capítulo 16, ele deixa muito claro que o banquete foi preparado, e participava daquele banquete não apenas a família de Jessé, mas também os líderes, os anciãos da cidade de Belém. E os filhos de Jessé veio um por um, do mais velho ao mais novo. Até que Samuel olhou o mais velho. Talvez era um homem alto, forte, e ele no seu coração disse: é este. E o Senhor disse para ele: eu não vejo como os homens veem o exterior, mas eu vejo o coração. E foi um por um, e Deus disse: não é esse. Até chegar no 7º filho, Deus disse: não era este. E o texto deixa claro que o banquete estava preparado, todos iriam comer, mas não aconteceria essa refeição enquanto aquela pessoa especial não chegasse. E Samuel disse a Jessé: não tem mais nenhum filho teu? Ah, tem um, coitado, é o que está cuidando das ovelhas. Mandou chamá-lo. Quando chegou, Samuel viu aquele jovem ruivo, de boa aparência, e Deus disse a esse. Lá ele se assentou, comeu e foi ungido. Ele foi o grande rei que reinou sobre Israel. A aliança feita com Davi foi uma aliança tão grande que Deus prometeu que um descendente dele ocuparia o trono eternamente. Sabe quem é esse descendente? Jesus Cristo. Ele virá reinar sobre essa terra. Nós esperamos esse grande momento acontecer. O que a imagem está passando para a gente é exatamente uma situação como essa.
Você também vai se lembrar que Jesus nos evangelhos, por 3 momentos, ele foi ungido. E um desses 3, lá em Mateus capítulo 26, quando estava na casa de um certo Simão, chamado o leproso, ou melhor, o ex-leproso, porque havia sido curado por Jesus, mas ficou adjetivado do apelido do que ele era antes. E ali uma certa mulher, provavelmente não é a irmã de Lázaro, talvez não seja, seja uma outra. Enquanto a refeição acontecia, ungiu Jesus. E aquele unguento, aquele bálsamo finíssimo, escorria pela sua cabeça. É essa imagem que Jesus quer que você tenha, que Deus quer que você tenha, dessa parte final. Ou seja, preste atenção, o que Deus está falando? Deus está falando que nós seremos honrados por Ele. E eu acredito que esta honra, parte dela acontece aqui. E a principal parte dela ainda está por vir, quando começar a boda do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é um banquete, celebrando o encontro do noivo com a noiva, Jesus com a igreja. Que momento inesperado, que momento extraordinário esse que nós estamos esperando. Que momento esperado pela igreja. E aí, o que nós temos que entender com isso é que vale a pena, preste atenção, vale a pena ser fiel. O que Deus quer mostrar para a gente é que Ele está a nos preparar momentos de honraria, onde nós seremos honrados diante de todos. E o que nós temos que entender é: vale a pena ser fiel. Quando nós olhamos para a aliança que Deus fez com o seu povo, essa aliança era condicionada à obediência do seu povo. Vale a pena. Eu sei que nós nos encontramos num mundo com os valores totalmente deturpados. Nós vivemos momentos difíceis, mas nós não podemos trocar a nossa fidelidade a Deus por nada. Existe sim, existe valores absolutos, está aqui diante de nossas mãos. As verdades de Deus são as mesmas ontem, hoje e para sempre. Tenha certeza disso. Nós não podemos cair nesse discurso fajuta que precisamos reescrever as Escrituras, porque esta palavra é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus. Isso aqui é imutável. Se isso aqui for reescrito, se tornar palavra de homens, mas não tem como tirar essa palavra dos nossos corações. Não tem como apagar esta palavra dos nossos corações. Ela continua com a gente. Mesmo que reinventem, nós continuaremos sendo os mesmos. Aquilo que Deus apontava para pecado no primeiro século, continua sendo pecado hoje. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não podemos caminhar nesta onda, onde nós olhamos uma promiscuidade, uma depravação moral. O homossexualismo tomou de conta. É pecado. Assim como adultério, é pecado. Assim como a fornicação. Deixa eu colocar em palavras mais claras para você: sexo antes do casamento ou fora do casamento é pecado. É Deus quem diz na palavra. Não concorde comigo, concorde com Deus. É Deus quem diz na palavra, não sou eu que estou falando. É Deus quem diz nas Escrituras. E o povo de Deus, a sua igreja, nós que aqui estamos, mesmo habitando diante de um mundo perdido, nós não podemos
negociar nossa fidelidade a Deus com os prazeres passageiros, pecaminosos desse mundo. E não venha com o discurso de que pastor foi mais forte do que eu. Eu entendo que existem pecados que se transformaram em vícios devido à rotina, que se tornou mais complicado de controlá-los. Mas quando estamos em Cristo é possível. Porque quando nós olhamos lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse é o Deus que nós servimos. Não se importe, jovens, com o que os outros vão falar de você. Não sinta a necessidade de ser aceito numa turma. Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados. Você quer amor maior do que este? Ele morreu para que você faça parte, não de uma turma qualquer, mas do seu povo. Tem coisa melhor do que essa? Não é nós nos amoldarmos a este mundo. Vale a pena. Quando você olha para essa parte do Salmo, você entende o que está se tratando. É um banquete com lugar de honra, com um prato especial para você, sendo ungido por Deus. Ou seja, isso é honra naquela cultura. Você tem que entender que também vale a pena perseverar em meio às dificuldades. Problemas virão? Sim. Mas a questão é como nós nos comportaremos diante deles. Isso aqui faz a diferença. Porque problemas virão. Mas como é que nós iremos nos comportar diante deles? Deus sabe o quanto você pode suportar. Deus não vai colocar dificuldades maiores do que as suas forças. Filho de Deus também morreu de Covid. Filho de Deus também fica doente. Filho de Deus também fica desempregado. Filho de Deus também passa por crises. A grande questão não é passar ou não, é como nós passamos por isso. Porque nós, como filho de Deus, temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que tudo pareça ali confuso, nebuloso diante dos nossos olhos, à nossa vista, como se nós estivéssemos numa tempestade e não enxergássemos o que está por trás daquela tempestade. Tenha uma certeza, talvez há um banquete lhe esperando. Seja fiel. Seja fiel. Deus honra tanta fidelidade, que um dos parâmetros do julgamento vai ser a nossa fidelidade a Ele. Ele diz assim: foste fiel no pouco, te colocarei sobre muito. Seja fiel. Não arrede o pé. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Seja fiel. Vale a pena. Tenha paciência. Talvez são tempestades que estão diante de você, mas seja fiel. As dificuldades servem para nós nos desapegarmos deste mundo e clamarmos: vem, Senhor Jesus. Porque se o seu coração está nesse mundo, se lá no seu coração tem aquele desejo de que está tudo bem aqui, está tudo legal, demora mais um pouco, então é porque o seu coração não está em Deus, mas no mundo. Talvez Deus vai mandar um pouco de dificuldade para que você tenha esse coração colocado nas coisas de Deus, não nas coisas passageiras. O último verso diz assim: a bondade e a misericórdia
certamente me guiarão todos os dias da minha vida. Tenha essa certeza, enquanto o sangue corre na sua veia, enquanto o seu coração está batendo, bombeando, a bondade e a misericórdia de Deus estarão todos os dias sobre a sua vida. Porque no momento em que isto parar, aí continua o versículo, e diz assim, na última parte: e habitarei, futuro do presente, habitarei, uma ação posterior. Quando nós sairmos, deixarmos, como o apóstolo Paulo fala, esse tabernáculo terreno, uma certeza nós temos: enquanto estamos aqui, a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão diariamente, e dependemos da bondade e da misericórdia de Deus, porque se não fosse a bondade e a misericórdia dele, eu não sei o que seríamos de nós. Mas no momento que nós partirmos, a promessa é essa: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aqui é o destino final. Aqui é o nosso curral. É o aprisco para sempre com o Senhor Jesus. Deus quer que nós sejamos ovelhas do seu pasto. E quando Ele é o nosso pastor, primeiramente, nada me faltará. Vamos lá? Nada me faltará, porque Ele me conduz, porque Ele me guia, porque Ele me honrará o óleo sendo derramado nas nossas cabeças. Agora você vai olhar para esse irmão do seu lado e vai dizer: você é uma ovelha de Jesus? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em Cristo Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.